Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos, o Ministério Palavra e Fé e você, na pessoa do pastor Júlio e eu, para estudarmos mais alguns capítulos do livro Obedecer para Quê? A Teoria do Nada. Gostaria de lembrá-lo que se você quiser esse livro, você não precisa comprar, você pode ir na descrição, no primeiro link, ali vai estar disponível para você o e-book do livro. Eu queria comentar uma coisa que eu achei muito legal, que muitos dos que viram a primeira aula, como diz na gíria, piraram o cabeção quando eu falei que não existe mais pecado. Gente, realmente eu me expressei mal no sentido de falar o seguinte: não existe mais pecado nos moldes do Antigo Testamento. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? No Antigo Testamento, você pecava, Deus se afastava de você e você merecia o castigo. Hoje nós erramos, então vamos, já que muitos insistem em falar pecado, ok. Então hoje nós pecamos, mas Deus não se afasta de nós e nem tem castigo. O que tem é a consequência das nossas escolhas, ok? Espero ter esclarecido isso, porque o povo pirou o cabeção, né? O povo gosta de um pecado, né? Então vamos lá. Então por que às vezes obedecer parece estranho? A gente vai começar explicando isso em Isaías, capítulo 55, o versículo 8, que nos diz o seguinte, vamos ler o 8 e o 9. Esses versículos nos dizem o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o patamar de pensamento de Deus é muito superior ao nosso. Então, muitas vezes que a gente tem que obedecer, a gente acha estranho, né? Será? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes você vê uma pessoa adoentada, às vezes você vê uma pessoa caída na rua e você ouve a voz de Deus, vamos dizer assim, né? Falando, vai orar por aquela pessoa, e você fala, será? Isso aí está vindo da minha carne, não? Não é eu que estou querendo ir orar para essa pessoa, porque eu fiquei tocado pela situação dela, né? E às vezes a gente fica com medo, não vai. Então, a gente tem que entender isso. A mente do Senhor, ela é superior à nossa. E a gente vê isso muito claramente no livro de Lucas, o capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Esses versículos nos dizem o seguinte, presta bem atenção. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que lhe rompiam as redes. Parece que Pedro pescou no horário correto, que era a noite, aí Jesus dá a entender nessa passagem aqui que já era um horário não apropriado para a pesca, mas Jesus chega e fala, Pedro, volta lá e pesca. Às vezes obedecer parece estranho, né? E Pedro achou estranho, tanto é que ele dá uma dialogada com o Senhor, né? Ele diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas aí parece que Pedro lembra, né, com quem que ele estava conversando. Ele falou, não, já que você está mandando, eu vou. Né? Outra coisa também muito interessante, Naamã ficou indignado. Primeiro que ele chegou diante do profeta, o profeta tratou ele como uma pessoa qualquer. E ele, por ser um alto oficial do exército da Síria, já devia estar acostumado com onde ele chegava, a ser tratado com pompa e tudo mais, isso não teve diante de Eliseu. E Eliseu chega para ele e fala, vai lá e banha 7 vezes no Jordão que você vai ficar limpo. Ele nem queria fazer isso. Ele achou estranho demais. Né? E às vezes a gente acha muito estranho obedecer a Deus. Mas o que nós estamos batendo na tecla aqui é que obedecer para quê? Porque se você não obedece, vai ter uma vida de nada. Você não vai ter uma vida à altura da palavra de Deus. E ter uma vida à altura da palavra de Deus é maravilhoso. Você vai conseguindo tudo, você vai ajudando as pessoas vão crescendo junto com você. Sim, é indescritível. E o pensamento de Deus para nós, ele já vem com bênçãos, né? A vontade dele para nós, ela já vem com bênçãos desde o Velho Testamento, que eu costumo falar desde a Velha Aliança. Se a gente pegar o livro de Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11, nós vamos ler o 11, não, vamos ler só o 11.
diz o seguinte, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas esse pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, esse pensamento está sempre vinculado a obedecer. Né? Quer profeta mais rigoroso do que Jeremias? Pois é. Então, tem para nós aquela promessa que eu falei, que norteia a minha vida, que é João 14, 12, né? Agora imagina, vamos lembrar, né? João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, ok? Ok. Mas será que a gente consegue fazer as obras maiores do que Jesus fez sem estar em obediência à palavra? Não seria uma coisa contraditória com a própria palavra? Então, obedecer é o fundamental, o melhor para a vida de um cristão. É como Paulo diz, falamos isso na última aula, em 1 Coríntios, capítulo 17, versículo 19, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Não devemos esquecer isso de forma alguma. O que vale é guardar as ordenanças de Deus, ok? Qual a forma que você pode ter para guardar a palavra de Deus? É uma forma que a programação neurolinguística, com certeza, descobriu na Bíblia. Porque todo conhecimento passa pela Bíblia. Então, o que a programação neurolinguística descobriu na Bíblia? A repetição. Tanto é que tem um chavão dentro da programação neurolinguística que é a repetição é a alma do aprendizado. E a repetição não é estranha na Bíblia, né? Jericó, vamos lá, rodeia Jericó durante 7 dias. No último dia, vocês vão rodear Jericó 7 vezes. Então, repetindo. Pedro negou Jesus 3 vezes. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz, na boca de 3 testemunhas o caso será resolvido. Então, quer dizer, 3 pessoas falando a mesma coisa, o caso será resolvido. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, esse é também um versículo que eu sou assim, tocado por ele, porque ele me ensina muito. Ele diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, além da gente repetir a palavra de Deus na nossa mente, a gente vai começar a fazer de forma automática tudo aquilo que está na palavra de Deus. O ato de repetir e aprender e viver a palavra de Deus vai te fazer prosperar e ter sucesso. Então, isso é maravilhoso. E isso é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que buscar entender, buscar entronizar a palavra de Deus dentro de nós. É aquilo que eu costumo falar, que é muito interessante. Em um determinado momento da nossa história, o Verbo se tornou carne. Nesse momento agora da nossa história, na nossa história particular, né? Porque no primeiro momento da história da humanidade, o Verbo se tornou carne. Agora, nesse momento da nossa história pessoal, está na hora do Verbo novamente se tornar carne em nós, né? É a gente assimilar a palavra, de maneira que essa palavra vai estar contida em cada célula, tecido, órgão, aparelho e sistema do nosso corpo. A gente tem que entender que todas as vezes que a gente obedece, a gente tem alguma recompensa. Deus sempre tem o prazer de nos recompensar quando a gente obedece a sua palavra, ok? O nosso segundo tema, então, seria a identidade cristã. Isso aqui também é fabuloso. Isso, eu tenho que falar para você que num determinado momento da minha vida, onde eu me encontrava realmente no fundo do poço, eu descobri esses versículos e isso mudou radicalmente a minha vida. Eu estava numa situação péssima, numa situação horrível, em 2003, 2004, e isso foi mudando a minha vida, esse entendimento novo da Bíblia foi mudando a minha vida e foi fantástico. O resultado que eu colhi é um milagre. Os resultados que eu colhi quando eu passei a ter esse entendimento, realmente, esses resultados podem ser considerados um milagre. Então, quando eu comecei a descobrir a minha identidade, que parte de Gênesis 1, capítulo 26, que a palavra de Deus nos diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então eu sou a imagem, né? Mão, braço, olhos, boca, né? Pés, eu sou a imagem de Deus e sou semelhante a Deus, porque eu sou um espírito eterno como Deus, né? Porque depois que eu largar esse corpo, eu volto para Deus, não é isso? Agora, olha só, que tenha domínio. Ele fala de que nós temos domínio, né? Sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Então ele nos colocou aqui para dominar toda a terra. Então eu estou aqui, você está aqui para dominar toda a terra. E eu sempre repito isso. A primeira vez que Satanás foi tipificado na Bíblia foi como um animal que rasteja sobre a terra. E a Bíblia deixa por último isso muito claro nesse versículo, quando ela diz o seguinte, que nós também temos domínio sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então nós temos domínio sobre Satanás. Não é Satanás que nos domina. Então, meu irmão, minha irmã, que você está me ouvindo aí, se você vai nesse tipo de culto, ou se você promove esse tipo de culto, onde as pessoas falam mais de Satanás do que de Jesus, para com isso. Esse inimigo chamado Satanás está derrotado, ele não vale nada. Ele é como, eu que gosto de luta, né? Ele é como uma pessoa que levou nocaute, ele está na lona. Ah, eu vou lutar contra Satanás. Você vai lutar contra um cara que está na lona? Chega um lutador, o cara está lá em nocaute, você fala, agora vamos lutar. Não, o cara está derrotado. Fica isso na sua cabeça. Satanás está derrotado. Você que domina, você que tem autoridade. Principalmente quando você está sob a nova aliança, que é o Novo Testamento, e no livro de Coríntios, 1 Coríntios, olha só que maravilha isso. No livro de 1 Coríntios, Paulo nos dá uma revelação que é fantástica. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, Paulo nos ensina o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito de Deus habita onde? Aqui dentro. Ele confirma isso em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, onde Paulo fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo, nós somos habitação do Espírito de Deus. Presta atenção, nós vamos ler isso aqui agora em Efésios. Aquele Espírito que ressuscitou Jesus, aquele Espírito que pairava sobre as águas e que através desse Espírito todo o universo foi criado, ele habita em você, ele habita em mim. Então você tem mais ou menos noção do poder que você tem? Você parece com Deus, você tem uma semelhança com Deus, que você é um espírito. Lembrando, você é um espírito que hoje habita um corpo que tem uma mente, uma alma, né? E um corpo. Né? Um espírito que habita um corpo que tem uma alma. Então você é espírito, você não é esse corpo. Né? A gente se ilude muito achando que a gente é isso aqui. Não, eu sou um espírito. E quando eu falecer, eu vou para o Pai, novamente. Então, esse Espírito meu se mescla com o Espírito Santo de Deus de tal maneira que fica igual à água do mar. Se você pôr um copo de água do mar, um copo de água pura aqui, né, que não seja água do mar, você não sabe distinguir qual que é a água do mar e qual que é a água pura, porque o sal se mescla de tal maneira na água do mar que fica imperceptível aos nossos olhos, né? Então é isso que acontece conosco, nós estamos mesclados, nós somos unidos ao Espírito Santo de Deus, então nós temos muito poder. Por isso que lá no início da criação Deus já falava, mesmo sem o Espírito Santo, né? Deus já falava, olha, você tem domínio sobre toda a terra, inclusive sobre Satanás. Agora imagina nós na presença do Espírito Santo de Deus, mesclados com o Espírito Santo de Deus. Aí a gente é realmente uma força inabalável. Então vamos continuar agora. Eu queria te mostrar onde você está hoje em relação no mundo espiritual. Aonde você se encontra hoje no mundo espiritual? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19, nos diz o seguinte: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Jesus está na posição privilegiada, sentado à direita de Deus Pai, com tudo, com todo o mal, com tudo abaixo dele, inclusive com todas as coisas debaixo dos seus pés. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que, em Efésios capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já expliquei isso na última aula, né? Só estou repetindo, a repetição é a alma do aprendizado, né? Então, nós hoje morremos no batismo, porque o batismo bíblico é o batismo de imersão, né? É o batismo que Jesus teve, né? É o batismo de imersão. Esse é o batismo bíblico. Se você quiser ser batizado de outra maneira, isso aí fica com você. Se você quiser fazer seus filhos serem batizados de outra maneira, isso aí é uma escolha sua. Mas o batismo bíblico, as pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, porque a Bíblia nunca a Bíblia relata batismo de criança, sempre de uma pessoa que tenha condição de discernir o que ela está fazendo, e é o batismo de imersão, onde simboliza a morte de Cristo e o seu ressurgimento, e o seu ressuscitar. Então, nós fomos ressuscitados no batismo e hoje nós estamos assentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o principado, potestade, poder e domínio debaixo dos nossos pés. Então, nós temos muito, muito poder, ok? Por isso, a gente pode falar tranquilamente, né? Uma vez que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, que a força de Deus é a minha força, o poder de Deus é o meu poder, a energia de Deus é a minha energia, a saúde de Deus é a minha saúde, a sabedoria de Deus é a minha sabedoria. Ele habita em mim, né? Ele habita em mim. Agora, para isso, meu irmão, você tem que crer. Você tem que crer. Hoje, no dia que nós estamos gravando essa aula, eu estava conversando com uma pessoa e falando que, às vezes, as pessoas não entendem muito aquilo que eu prego, porque elas estão muito acostumadas a ficarem dentro de uma caixa. O que a gente mais vê dentro do Evangelho é as pessoas limitarem Deus em função das suas limitações. Então a gente limita Deus em função da nossa igreja, é só a nossa igreja que está certo, é só a nossa doutrina que está certa, é só o que o meu pastor fala que está certo. Existe o cúmulo, existe o absurdo de determinadas igrejas proibirem os seus fiéis de visitarem outras igrejas, sendo que a Bíblia fala que ouve tudo, retém o que é bom, o que não é bom você joga fora, né? Então a gente convive com essas limitações. As pessoas pegam um Deus ilimitado e colocam ele dentro de uma caixinha, e esse é o meu Deus. Tem um amigo meu ateu que ele fala para mim assim: Júlio, é Deus que criou o homem ou o homem que criou Deus para ter conforto no coração? E hoje, é lógico que a afirmação desse meu amigo está totalmente errada, é Deus que criou o homem, mas hoje, dentro do nosso meio, tem muita gente criando o Deus que lhe convém, não é? E Deus, meu caro, Deus é ilimitado. Deus é o universo. Deus não está na sua igreja. Deus está dentro de você. A igreja é um local onde você vai estudar a palavra de Deus com uma pessoa que foi qualificada para isso. É um local onde você vai ter comunhão com os irmãos, mas Deus não está lá. A Bíblia é muito clara em Efésios, quando Paulo diz que Deus não habita em construção feitas por mãos humanas, porque Ele habita dentro de nós. Já dizia Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, assim, vamos abrir a nossa cabecinha para a gente ter um entendimento mais poderoso da palavra de Deus e viver uma vida poderosa. Então, vamos lá. Para você crer, eu quero mostrar para você o tanto que é importante você crer na palavra de Deus. Não é no que o Júlio está falando. Você tem que crer na palavra de Deus. Eu acredito que até agora não falei nada que não esteja na palavra de Deus. Eu queria até repetir, eu falei de uma forma assim, pouco clara a respeito do pecado. Hoje o pecado não é nos moldes do pecado do Velho Testamento, mas ainda existe o erro e as consequências do erro. Hoje o pecado não traz o castigo de Deus, traz apenas as consequências do erro, né? Eu prefiro falar erro ao invés de pecado, apesar da Bíblia, Paulo fala muito em pecado e tal, mas é o errar o alvo,
que é uma tradução que essa palavra grega que originou a palavra pecado pode ter também. Errar o alvo, errar, né? Então vamos lá. Se você não crê, as coisas não vão acontecer na sua vida. Se você não crê, você não vai fazer milagres. Se você não crê, sua vida vai ficar estagnada. Se você não crê, você não vai prosperar financeiramente. Se você não crê, você não vai ter uma saúde em harmonia, né? E isso é tão real que Jesus, quando ele foi na terra dele, ele não conseguiu curar ali muitas pessoas por causa da incredulidade deles. E nós podemos ler isso em Mateus capítulo 13, o versículo 58, que diz isso. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, meu irmão, a nossa base toda é crer, tá? É crer. E como é que a gente faz para crer? Ou seja, como é que a gente faz para ter fé? Né? Porque crer é ter fé. Está em Romanos, capítulo 10, isso aí a gente fala muito, né? Capítulo 10, o versículo 17, que nos ensina muito claramente como é que eu vou fazer para me ter fé. Primeiro, no próprio livro de Romanos, no capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, no capítulo 12, o versículo 3, no final dele, diz assim, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Presta atenção, a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Como Deus não faz acepção de pessoas, todos nós recebemos fé. Todos nós recebemos músculos, mas aqueles que cultuam o seu músculo têm os músculos mais robustos. Aqueles que ficam só em casa fazendo controle remoto terapia, né? Eles não vão ter músculos desenvolvidos. A mesma coisa é a fé. Todos nós temos a mesma medida de fé. Mas aquele que exercita a sua fé vai ter uma fé robusta. Aquele que não exercita a sua fé, que é um medroso, que acha que Deus é que tem que fazer tudo para ele, que é aquela pessoa que fala assim, Deus, cura fulano, sendo que Deus mandou você impor a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então Deus não vai fazer o que ele mandou você fazer, né? Deus já te prosperou, você não precisa pedir para Deus te dar prosperidade, ele já te prosperou, principalmente se você é um dizimista fiel. Na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus prosperando o povo dele. Isso aí é direito seu, é herança sua, porque Deus é o dono da prata e do ouro e você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Então você tem que tomar posse da sua herança. Deus, em nome de Jesus, eu recebo agora toda a prosperidade do céu que eu tenho direito, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor me abençoa, e por aí vai a sua oração. É muito diferente de falar, Seu Pai, me prospera, Pai, eu estou precisando de dinheiro. Não, Deus já te deu, toma posse. Então, você tem que crer. Se você crê, tudo bem. Se você não crê. E como é que você faz para crer, para ter uma fé robusta? Romanos 10, 17 é muito claro quando diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outra tradução diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, a fé vem da Bíblia. A fé vem de você ler a Bíblia, de você escutar a Bíblia. Isso que você está fazendo aqui agora está gerando fé em você, porque nós estamos falando da palavra de Deus, né? Isso aqui é fé. É você ler, ver pregação, é você estar em contato com a palavra de Deus. Isso aqui é fé? Não. Isso é que vai desenvolver a sua fé, para que você possa ter consciência da sua identidade cristã, para que você possa lembrar sempre que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é templo do Espírito Santo de Deus, que você está sentado à direita de Deus Pai, junto com Jesus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Não é? É isso aí. Nós vamos passar agora, então, para o nosso terceiro tema de hoje, que é primazia da palavra de Deus. Antes, eu queria lembrar para você que você pode também nos seguir no Instagram, prjulio.gomes, ok? Se você se interessar em algum dos nossos livros, nós temos à disposição, de pronta entrega, Ciência Amiga de Deus, Autoprogramação, Mude Sua Mente, Mude Sua Vida. Tem um livro também, Obedecer para Quê? Se você é como eu, que não gosta de manusear livro, aliás, desculpa, que você gosta de manusear livro e não gosta de ler livro na internet, pode entrar em contato conosco. Nós temos o Obedecer para Quê? A Teoria do Nada, e temos o Concerto da Alma. E já está para ir para produção o nosso quinto livro com temática evangélica, que é Os Níveis da Oração, ok? É isso aí, vamos lá? A primazia da palavra de Deus que eu queria falar para você é que você tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, e não o que o mundo fala. Você tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, e não o que o pastor fala. Você tem que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, e não o que seu pai e sua mãe falam. Agora, se o mundo
que não vai acontecer, né? Mas, só como exemplo, se o mundo está falando de acordo com a palavra de Deus, ok. Se o pastor está falando de acordo com a palavra de Deus, ok. Se seu pai e sua mãe estão falando de acordo com a palavra de Deus, ok. Mas se não, que vale a palavra de Deus. Ponto. Prestou atenção nisso? E a palavra de Deus, meu irmão, se você começa a entender que ela é um livro de bênção, porque hoje a maldição já caiu sobre Jesus, então todas as maldições da palavra de Deus já não se aplicam mais ao povo da nova aliança. Então, se você passa a entender que a palavra de Deus é um livro de bênção, você passa a entender que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, muita gente aí fora hoje está passando necessidade por causa de todo esse problema aí que a gente está vivendo, de todo esse problema aí que a gente está vivendo, né? Mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Olha, como é que você não vai dar primazia para um livro desse? Como é que você não vai dar primazia para um livro que chega para você em Salmo, esse Salmo que eu acabei de ler, o Salmo 34, o versículo 10. Agora, olha Salmo 37, o versículo 19, que nos diz o seguinte: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Meu irmão, quanta gente perdeu o emprego durante esse período que nós estamos vivendo? Quanta gente passou dificuldade durante esse período que nós estamos vivendo? Nós temos ainda uma igreja que está começando. Olha só, eu considero as nossas reuniões de sábado, que a gente faz aqui no edifício Codó, Amazonas, 135, no terceiro andar, onde nós estamos aqui nesse templo. Aqui nos reunimos 12, 15 pessoas por enquanto. Essa é a Igreja Palavra e Fé, por enquanto. Nós temos um trabalho muito forte, realmente, como você vê aí nos nossos vídeos, pelas visualizações e tudo, um trabalho muito forte na internet. Né? Porque hoje, para você ser um missionário, é só apertar um botão. Né? Que eu gravo esse vídeo aqui agora, aperta um botão, eu estou no Japão. Como eu tenho amigos no Japão. Aperta outro botão, eu estou nos Estados Unidos. Meus amigos estão me vendo lá. Né? Então, a nossa pequena comunidade, a nossa pequena Palavra e Fé, ninguém passou dificuldade nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Hoje mesmo eu recebi de um dos nossos fiéis um dízimo fabuloso. Não está passando dificuldade. Entendeu? Por quê? Tem consciência da palavra, vive a primazia da palavra, vive a palavra. Dá primazia, dá importância, dá o primeiro lugar para a palavra. E confia, porque quando você lê que, Salmo 37, versículo 19, que nos dias da fome nós vamos nos fartar, acabou, meu irmão. Não tem que pensar outra coisa, não tem que temer. Né? Inclusive amanhã aqui no Ministério Palavra e Fé, a nossa pregação vai ser sobre o medo. E não é o nosso objetivo hoje falar sobre medo. Mas o medo ele é terrível. O medo te afasta de Deus, te faz mentir. O medo é terrível, o medo é terrível. Mas quando você confia no Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Então vamos lá, olha o que diz a palavra, essa palavra que eu estou propondo a você, que dê primazia, que dê importância, que dê o primeiro lugar na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu queria dar uma dica aqui, que está no livro também, que você pode pegar esses versículos, colocar na primeira pessoa e o verbo no presente. Então você pode ler esse versículo, que eu vou ler como está na Bíblia, e vou ler como você deve ler para você. Ah, mas eu estou alterando a Bíblia? Não, você está tomando posse da promessa. Só isso. Se você está lendo para você, porque tudo que está escrito aqui na Bíblia foi escrito para você. Não foi escrito para defunto, não foi escrito para um líder religioso, para o pastor, não. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para você. Então você pode ler o versículo de Filipenses 4,19, que no original está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você pode ler: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É bem diferente, né? Você está tomando posse. Repete isso para você, até que essa palavra se torne carne, até que você não tenha dúvida de que quando você pisar para fora da sua casa para ir trabalhar,
Deus estará suprindo todas as suas necessidades. Então você sai para trabalhar falando, Deus supre todas as minhas necessidades desse dia. Sejam elas financeiras, de saúde, emocionais, sentimentais, Deus supre todas as suas necessidades todos os dias. É isso que você tem que falar para você mesmo todos os dias. Olha que lindo que está em Salmo 91, 10. Nesse momento também, né? Que o povo está aí meio temeroso. Eu gostaria de deixar muito forte essa mensagem de Salmo 91, 10, porque ela fala muito forte no nosso coração. Para quem dá primazia à palavra, ela nos traz muita segurança. Salmo 91, 10 diz o seguinte: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Principalmente se você usar luva, usar máscara, álcool 70 e evitar aglomeração, né? Porque os milagres, eles acontecem de acordo com as leis feitas por Deus, que às vezes nós não entendemos. Acho que eu já falei isso aqui. Se você chegar numa tribo de índio e tirar uma foto, aquilo é um milagre. Para nós é uma coisa normal, porque nós entendemos mais ou menos como é que aquilo funciona, né? Então, o milagre não foge das leis de Deus. Então, porque nós somos protegidos por Deus, não quer dizer que nós temos que não mais seguir as leis que regem o nosso corpo. Porque nós somos um espírito que habitamos um corpo e temos uma mente. Então, nós temos que seguir as leis que regem o nosso corpo, né? Dormir bem, comer bem, evitar alimentos que não têm nenhum teor nutritivo, como refrigerante, aquelas batatinhas que a gente compra de sacada, etc., né? Fazer exercício físico, o homem não foi planejado para ser sedentário, e nesse momento, usar máscara, né? Evitar aglomeração e tudo mais que eu já falei aqui, ok? Isso não é o nosso tema de hoje, eu só estou reforçando uma coisa que é óbvio, porque eu já vi muito crente falando que quando as autoridades de saúde proíbem o encontro em igrejas, mas isso é absurdo, nós temos que ir porque nós somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Você é protegido sim pelo Espírito Santo de Deus, mas deixa de ser, eu ia até fazer uma palavra mais forte, mas vou ser mais delicado, deixa de ser obtuso. Você é protegido por Deus desde que você siga as leis, tanto da palavra, como dizem Romanos, né? Que a gente deve se alegrar nas leis dos homens, porque o magistrado para nós é questão de honra e glória, e a gente deve seguir também as leis biológicas, né? Porque se você é tão fera como crente, pula de um edifício então para ver se você voa, não é? Transforma pedra em pão, não é? Pois é, então é esse o recado que eu queria dar para você. Olha que lindo o que diz Romanos 8:31. Como é que a gente não vai dar primazia a essa palavra? Romanos 8:31 diz o seguinte. Vamos lá, esse aqui é famoso, todo mundo sabe. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, isso é maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que adversidade que pode vir contra nós? Que inimigo pode vir contra nós? Se Deus, Criador dos céus e da terra, é por nós, né? Olha o que diz em Isaías, capítulo 53. Esse versículo a gente tem que falar muito ele nesse momento e para sempre, porque eu fico muito triste de como eu tratava de um pastor, já um senhor, que de 10 consultas que a gente marcava, de odontologia, ele ia em 5, porque as outras 5 ele estava doente. Então é complicado. É só você entender que certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, ele levou. Isso aí é confirmado no livro de Mateus, capítulo 8, o versículo 17, que nos diz o seguinte, olha só: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se você está me vendo no celular, se você está me vendo no computador, ou se você está me vendo numa televisão, se eu tomar a sua televisão, você vai conseguir me ver? Não. Então, se ele tomou, se ele levou as nossas doenças, como é que nós conseguimos ainda ficar doentes, né? Talvez por não respeitar as leis biológicas. Talvez por fumar demais, por beber demais, por comer carne gorda demais, por não se alimentar direito, por não respeitar as leis da vigilância sanitária que estão em vigor hoje, talvez por ter noitadas e mais noitadas, aí consegue ficar doente, porque não respeitou a lei biológica, e a biologia, o nosso corpo foi criado por Deus.
Então você não respeitou Deus, não respeitou uma lei de Deus. Isso que eu queria que você entenda. Existem leis que estão na palavra de Deus, muito explícitas. E existem outras leis que são as biológicas, né? As leis dos homens, né? A lei civil, né? Isso é muito importante você entender, né? Isso é muito importante. E nós, como cristãos, devemos ser exemplos em respeitar todas as leis, tanto a lei de Deus, como a lei civil, né? Como a lei biológica, não é? A gente tem que ser um exemplo nisso, ok? Números. Então, Deus fala isso tudo para nós. E por que nós podemos confiar em Deus? Porque o próprio Deus diz que Ele não mente. Então, se Ele nos prometeu tudo isso, se Ele nos prometeu prosperidade, se Ele nos prometeu saúde, se Ele nos prometeu tudo isso, é porque isso tudo é verdade. Isso tudo é o que Ele deseja para nós. Isso tudo é verdade, né? Olha o que Deus diz em Números, capítulo 23, a partir do versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? Então, Deus falou, ele vai cumprir, meu irmão. Não tem outro. Deus falou, ele vai cumprir. João 10:35, Jesus fala uma coisa também fantástica, inclusive ele cita até o Salmo 82:6, que diz: sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Quem tem essa consciência? Você sabia que você é Deus? Lógico, com letra minúscula, mas você é Deus. O próprio Jesus fala isso, o próprio Jesus atesta isso, né? E para muitas pessoas, quando a gente fala isso, sabia que você é Deus? Isso é blasfêmia. Ô, meu filho, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, que você vai entender que você é Deus, né? Eu brinco muito falando, filho de tubarão é tubarão, filho de cachorro é cachorro, e filho de gato é gato, filho de papagaio, filho de Deus, não é? Então, João 10:35, eu vou ler até mais para a gente entender o contexto aqui. Eu vou ler a partir do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, por sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, entendeu? Tudo que Deus fala é verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo prometido, não fará. Acaso tendo falado, não cumprirá. Tudo que ele fala é o quê? Não falha. Tudo que ele fala não falha. Então, quando lá em Salmo 82 ele diz que você é Deus, você é Deus. Quando ele se apresenta a Moisés dizendo, eu sou, se você for parar e repetir essa palavra, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou é você, você é eu sou. Não é? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Tito, o livro de Tito. Esse livro ele é pouco citado, né? Então a gente, quando não tem, não é o meu caso, né? Mas quando a gente não tem muita destreza na Bíblia, achar o livro de Tito, achar o livro de Filemon, é difícil. Mas vamos lá. Tito, capítulo 1, o versículo 2, diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Eu vou parar por aí em relação a Deus falando dele mesmo, né? Deus falando de tudo que ele é para nós. Aliás, Deus falando de toda a verdade das suas promessas, porque não precisa falar mais. Mas tem muito, fiel é aquele que prometeu, tem em Hebreus, tem em Romanos, mas a gente já entendeu que Deus é fiel e o que está na palavra dele é verdade, você pode confiar, ok? Então, dê primazia, dê preferência, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, amém? Então, já que a vida do cristão é uma vida de poder, uma vida cheia de força, poder e energia, vamos ver quando a gente recebe esse poder. Já falamos mais ou menos isso, mas é bom dar uma pincelada um pouco mais detalhada, né? Então, vamos entender isso de uma forma
Muito interessante, porque a gente recebe o poder quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver como é que hoje nós cristãos do século XXI, recebemos o Espírito Santo de Deus, ok? Batismo do Espírito Santo e tal, não vamos entrar nesses detalhes não, tá? Mas eu queria falar uma coisa, eu gosto muito de tirar o povo da caixinha, tá bom? Então eu vou te falar uma coisa muito séria, tem muita gente que fala em línguas, tá? Que está menos na presença do Espírito Santo do que muita gente que assiste o culto ali quietinho, em silêncio. Tem muita gente que dança, como diz na gíria mineira, rodopeia, pula, grita, e não tem tanta presença do Espírito Santo como aquela pessoa que estuda a Bíblia de dia e de noite. Ok? Não vamos confundir manifestação com presença do Espírito Santo de Deus. Ok? Em Pentecostes teve o falar em línguas, e se você for ler atentamente em Atos, o Pentecostes, os discípulos, todas as pessoas que foram ali batizadas pelo Espírito Santo, elas estavam falando a língua daquelas pessoas que estavam ali, dos estrangeiros que estavam ali. É como se fosse hoje, né, tivesse um evento como está descrito lá em Atos, e todos que estivessem presentes começassem a falar inglês, alguns falando inglês, alguns falando francês, alguns falando grego, alguns falando árabe, alguns falando português, alguns falando espanhol. É isso que está claro no livro de Atos. Paulo, mais tarde, fala sobre a língua dos anjos, ok? Mas o falar em línguas estranhas não significa que quem fala em línguas estranhas está mais cheio do Espírito Santo, quem está quietinho não fala em língua nem nada. E nós vamos ver isso aqui biblicamente, ok? Então olha só o que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Então vamos pegar isso aqui por partes. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter poder. Mas para quê? Para falar em língua? Não. Para quê? Aqui diz muito claro. Para que a gente seja testemunha de Jesus e dos seus feitos até os confins da terra. E ser testemunha de Jesus é promover milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É você impor a mão sobre o enfermo e ser curado. É você pregar a palavra para um viciado e ele ser liberto. É você pregar para uma prostituta e ela se tornar uma digna mãe de família. É isso. É isso. Tá? É isso. E se a gente for lá em Êxodo, capítulo 31, nós vamos entender o primeiro cara que a Bíblia relata que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos entender muito do título desse livro, né? Vamos lá, Êxodo 31, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6 para você entender, tá? Diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aioilabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então parece que Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para que fizesse tudo que lhe tenha sido ordenado. Ou seja, ele foi cheio do Espírito Santo para obedecer a Deus. Ok? Repetir. Foi cheio do Espírito Santo para obedecer a Deus. E nós recebemos poder quando recebemos o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Ok?
Conheço uma pessoa muito querida que é cheia do Espírito, saião, pá, tal, a igreja lá pula, grita, xabalabaçúbias, mas quando se fica perto dessa pessoa, uma hora, sem estar conversando com ela está com o celular ligado no foninho, fofocando coisas da igreja dela. E se diz cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que da sua boca saiam palavras que sejam para edificação e que transmitam graça aos que ouvem. Você fofocar, você está transmitindo graça aos que ouvem. Você fofocar, você está obedecendo a palavra de Deus, sendo que você é cheio do Espírito Santo para obedecer a Deus. Por aí, né? Vamos sair da caixinha, não é isso? Vamos sair da caixinha. Por isso que esse livro me libertou. Por isso que esse livro é fantástico. Por isso que esse livro às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque vai quebrando essa religiosidade. Meu irmão, uma coisa muito simples, é obedecer a Deus e buscar os milagres. Acabou. Vamos lá. Olha o que diz. Então, eu fiquei de falar para você quando é o nosso Pentecostes. Ok. Nosso Pentecostes está descrito em Efésios, capítulo 1, o versículo 13. Porque o Pentecostes, eles iriam receber poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, está lá em Atos 1:8, para que eles fossem testemunho de Deus até os confins da terra, ok? E quando é no nosso Pentecostes? Efésios, capítulo 1, no versículo 13, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, olha só, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O nosso Pentecostes é quando a gente crê na palavra de Deus. Então, muita gente acha que acontece, como está lá em Romanos, falando que Romanos 10:9, vamos lá, só para a gente entender isso aqui, Romanos 10:9 nos diz o seguinte, Romanos, capítulo 10, o versículo 9, diz o seguinte, olha só, vamos entender isso aqui, vamos estudar. 10:9, a palavra de Deus diz o seguinte, 10:9, achei, 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui fala que se você confessar Jesus, você vai ser salvo e não selado pelo Espírito Santo de Deus. Então preste atenção, nós só confessamos Jesus quando nós cremos no Evangelho. Porque se a gente não crê no Evangelho, nós não vamos lá na frente da igreja. Isso para nós, quando você não crê no Evangelho, isso é mico. Isso é pagar mico. Aquela igreja cheia, eu vou andar no corredor, vou lá para o altar e vou falar que... Não, isso é mico. Mas quando você crê no Evangelho, isso é poder. Quando você crê no Evangelho, você vai com braços firmes, andando com dignidade ali na frente, você confessa Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Então a gente confessa Jesus porque nós já fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você creu no Evangelho, você já foi selado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Isso é muito importante. Essa é a vida do cristão. A vida do cristão é crer no Evangelho para que ele possa ser selado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Agora, para terminar, nós temos que entender o seguinte, deixa eu dar uma palhinha aqui para uma coisa para você. Qualquer coisa que você tiver dúvida, você escreva para nós. Nós tivemos uma pessoa que escreveu para nós no comentário da última aula, eu achei fantástico, o cara colocou, inclusive eu explicar sobre o pecado em relação, nos moldes do Velho Testamento e do Novo Testamento, foi por causa dessa pessoa. Me falha aqui a memória, eu não vou pegar o celular para ver quem é, mas assim, ele foi assim claro, ele foi objetivo, ele foi elegante, ele teve embasamento bíblico para debater comigo. Eu falei, eu não vou debater porque ele estava certo, né? Paulo fala em pecado, eu falei assim, gente, eu não falei. O pecado de hoje não é nos moldes do Velho Testamento. Por isso que o pecado hoje é erro, porque ele não nos afasta de Deus e ele não traz castigo, ele traz só a consequência, né? Então, se você, alguma coisa dessas ideias que a gente está colocando, que são bíblicas, né, uma forma de interpretar a Bíblia, se você não concorda, se você quiser saber mais, se você quiser pesquisar mais, você tem 3 opções. Primeiro é comentar aqui nos comentários, que a gente vai bater um papo. Ou senão você comenta e eu faço como eu fiz com esse rapaz, né? Eu expliquei aqui na próxima aula.
Ou você vem nos nossos cultos, que é todo sábado às 10 horas, no Edifício Codó, Avenida Amazonas 135, terceiro andar, ou você lê um dos nossos livros, nos acompanha no YouTube, né? Você já está aí no YouTube nos vendo, pode nos acompanhar no Instagram, prjulio.gomes. Então você tem várias formas da gente debatendo essas ideias, trocando conhecimento, e eu estou aberto para isso, é o que eu mais gosto. Você aí que escreveu esse texto grande aí para mim, parabéns, muito obrigado por compartilhar conhecimento, porque está longe de mim querer ser o dono da verdade. Continua, por favor, continua nos assistindo, você aí que fez os comentários, e continua nos abençoando com a sua sabedoria, que foi muito importante para nós, ok? Então é isso, vamos interagir, galera. Não tem nada que eu sou o dono da verdade, que eu estou fechado. Eu estou falando para você sair da caixinha, eu vou ficar dentro da caixinha? Claro que não. Vamos bater papo. Se eu não te responder, eu te respondo aqui. Né? Quando acabar os cursos, as aulas acabarem, então nós vamos dialogar no Instagram. Né? Porque eu já não sou daquela época de ser muito destro em digitar e tal, então eu prefiro mais falar, entendeu? Mas tudo bem, vamos entrar em contato. Vamos entrar em contato, sim. Se você quiser até me ligar, 31 99213 4711. 31 99213 4711. É isso que é bacana. E mais uma vez, vou parabenizar esse rapaz aí. Muito obrigado, viu? E que todos os outros que estão vendo os comentários sigam o exemplo dele, caso tenham dúvida ou caso queiram expor ideias, ok? Então vamos lá. Para terminar, nós temos que entender uma coisa. É que existe o antes do Espírito Santo de Deus, que nós éramos dependentes da pessoa de Jesus aqui na Terra, né? Antes do Espírito Santo de Deus, a gente dependia do Jesus em carne e osso aqui, que é o maior mistério, né? Totalmente homem, totalmente Deus. Então nós dependíamos dessa pessoa, Jesus. Depois que Jesus partiu, hoje nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus, que não deixa de ser Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas, né? É outro mistério, né? Que é a Trindade. Então, hoje nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, se a gente é mesclado ao Espírito Santo de Deus, se a nossa vida é mesclada com esse poder, então nós podemos falar o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A gente pode falar em alto bom som o que está em 1 Coríntios, capítulo 2, o finalzinho do versículo 16, que nos diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então já não é você quem vive, Cristo vive em você, você tem a mente de Cristo, então você está habilitado para prodígios, sinais e maravilhas e milagres. Ok? Você pode impor a mão sobre os enfermos que eles serão curados. Você não precisa ficar... Deixa eu explicar isso também. O pastor, eu sou pastor, a gente tem uma comunhão com Deus muito grande, a gente ora muito, a gente lê muito a Bíblia, a gente faz jejum, a gente se abstém de tudo que tem aparência do mal. Muitas vezes, só para você ter ideia, parece caretíssima, muitas vezes, se eu vou levar uma amiga, se eu estou num culto, vou levar uma amiga para casa, ela vai no banco de trás. Sabe, fugindo da aparência do mal. Para ninguém, o Júlio saiu com fulana lá. Não, eu prefiro passar por Uber. Eu sou o Uber dela, dessa pessoa, dessa mulher. Entendeu? Então, fugir da aparência do mal. Se você está nesse patamar, nessa dedicação, sua oração é tão poderosa quanto a minha. Sua oração é tão poderosa quanto a de Jesus, quanto a de Paulo, quanto a de Moisés. Ok? Então, já não é você quem vive. Cristo vive em você. Sua mente é a mente de Cristo. Então, vamos começar a viver uma vida diferente. Uma vida de poder, uma vida sem medo, uma vida onde você é digno de representar o Evangelho de Cristo. Ok? Essa é a nossa proposta aqui com essas aulas que a gente está fazendo do livro Obedecer para Quê. Você pode adquirir esse livro conosco, mas se você quiser, com mais rapidez, esse livro está aqui na descrição, né? Esse livro está aqui na descrição, onde você vai clicar no primeiro link e vai receber o e-book, ok? Como sempre, é muito bom estar aqui, tá? Muito bom estar aqui, muito bom interagir com você, muito bom compartilhar conhecimento e em breve estaremos aqui com o outro módulo dessas aulas sobre obedecer para quê, ok?
Um abraço, eu abençoo sua vida mais uma vez com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, com muita saúde, paz, proteção, com muito poder de Deus, com muito entendimento desse poder que Deus te deu, para que você possa viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, uma vida onde você come o melhor dessa terra, uma vida onde você experimenta todo dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima.